Amanhã é o último dia... Vamos mudar de assunto então, já vamos falar de futebol, já que o Cid entrou aqui do lado, tô até no susto, Cid. Chegando. O Cid hoje vai falar de Copa do Brasil, Libertadores e Seleção, e tem mais, Cid? Tem notícia boa também sobre o Neymar, tem muita coisa boa, mas vamos começar falando sobre Libertadores, Michele? Vamos lá. Porque na Libertadores tivemos 2 brasileiros em campo ontem, 2 ótimos resultados, né? A vitória do Flamengo garantiu a classificação antecipadamente, ainda falta uma rodada para terminar esta primeira fase, mas o Flamengo está classificado e ainda tem também o Palmeiras consolidando-se como um dos melhores dessa Libertadores na primeira fase. Vamos começar com o jogo do Flamengo? Vamos lá então. Vitória do Flamengo, 2-0 no Maracanã, um público excepcional, muita gente, quase 50 mil pessoas, e o primeiro gol do Flamengo foi do Everton Ribeiro, aproveitando esse rebote aí, a bola rebatida pela defesa do Emelec, do Equador. O Flamengo fez 1-0. O Flamengo não começou o jogo bem, não. Deu um susto na torcida, mas depois encaixou, fez 2-0. Esse golaço de falta muito bem cobrada pelo Everton Ribeiro, 2-0. O outro jogo foi o muito bem montado Palmeiras. Tranquilo, né? Tranquilo, já estava classificado, entrou numa posição tranquila. E aí o Borja resolveu disparar, fazer gols. Ontem ele fez 3. Tem esse lance aí de pênalti, já vimos o primeiro gol do Borja, essa defesa do Fernando Praz no pênalti cobrado pelo jogador do time adversário do Palmeiras. E aí o segundo gol do Borja, esse já é o gol do Júnior Barranquilla, do Theo Gutierrez, faz 2-1, diminuiu, estava numa posição duvidosa ali, mas o Palmeiras não se perdeu com esse gol, não, foi lá, o Borja ainda fez o terceiro gol ainda, vitória tranquila do Palmeiras. Agora, Michele, o Palmeiras disputa cabeça a cabeça com o Grêmio quem é que vai ser o melhor da primeira fase. Isso antigamente na Copa Libertadores, na Libertadores, era interessante você ser o primeiro no geral, porque você, a partir da segunda fase até na final, se você chegasse lá, faria o segundo jogo nos mata-mata sempre em casa. Hoje isso acabou, não tem mais, porque a partir de agora é tudo sorteio, você não tem mais o que fazer. Mas de qualquer forma é bom, é interessante você ser o primeiro colocado da primeira fase, e o Grêmio e o Palmeiras estão disputando essa posição. É sempre bom ficar bem na fita, cabeça a cabeça, né? Copa do Brasil, Cid. Copa do Brasil, ontem tivemos um jogo primeiro entre Atlético Paranaense e Cruzeiro desta oitavas de final. O jogo foi lá na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Cruzeiro conseguiu uma virada para cima do Atlético Paranaense. O primeiro gol do Cruzeiro foi marcado pelo Carleto, cobrando falta, depois o Henrique empatou e o Raniel fez 2-1. Vamos repetir esses gols aí para você ver. Esse aí, vamos repetir o gol do Raniel, segundo gol, voltou ao Cruzeiro agora, olha que golaço que o Carleto marcou, mas não adiantou. Um gol de falta, depois o Henrique empatou para o Cruzeiro e o Raniel dá números finais para o jogo. Esse foi o primeiro jogo, eu repito, ainda tem um jogo no Mineirão. O Atlético Paranaense, para se classificar agora, ele tem que ganhar por 2 gols de diferença, ou então, para levar para os pênaltis, ele tem que ganhar, devolver esse 2-1, senão o Cruzeiro estará classificado. A outra já foi, o outro jogo da Copa do Brasil, já foi o segundo jogo dessa oitava de final. E a Chapecoense surpreendeu o Atlético Paranaense. Os dois empataram em 0-0 no primeiro jogo na semana passada em Belo Horizonte. Ontem o jogo terminou 0-0 e a decisão foi para os pênaltis. A gente já viu aí, o Ricardo Oliveira perdeu um pênalti, o Roger Guedes perdeu outro e aí, no final, a equipe da Chapecoense, com o pênalti cobrado pelo Thierry, acabou se classificando. Quer dizer, mais um grande sai da Copa do Brasil, que é o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro está numa situação muito complicada. Quer dizer, é a segunda desclassificação dele de um torneio em uma semana, porque no meio da semana passada ele foi desclassificado da Copa Sul-Americana pelo San Lorenzo da Argentina. E ontem saiu da Copa do Brasil, foi desclassificado pela Chapecoense. A situação do Atlético Mineiro precisa dar uma chacoalhada no Campeonato Brasileiro para ver o que acontece, né? Agora vamos falar de Copa do Mundo. Hoje a gente vai conhecer mais uma seleção que vai participar dessa Copa. E é a primeira vez que a gente vai ver aqui com a Graça Torres uma seleção adversária do Brasil. A Costa Rica, o Brasil estreia contra a Suíça no dia 17 e no dia 22 joga contra a Costa Rica. A Costa Rica, o jogo será em São Petersburgo e a gente vai conhecer agora o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo, com a Graça Torres. O TBC na Copa de hoje apresenta um dos adversários do Brasil na primeira fase do Mundial de Futebol, a Costa Rica e sua pura vida. A seleção costarriquenha busca em 2018 a afirmação no cenário mundial de futebol após uma bela campanha em 2014,
onde chegou às quartas de final. Disputa na Rússia apenas sua 5ª Copa do Mundo, mas depois da última Copa mostrou que pode ser uma pedra no sapato de muitas seleções. A Costa Rica chega à Rússia tentando repetir o feito da Copa do Brasil, onde se classificou em um grupo que tinha Inglaterra, Itália e Uruguai, e foi eliminada apenas nas quartas de final contra a Holanda nos pênaltis. Olho neles, hein? É um dos adversários do Brasil na primeira fase. E é também uma seleção que pode novamente surpreender. Os destaques individuais ficam por conta dos jogadores Keylor Navas, goleiro, titular do Real Madrid, e o meia Brian Ruiz, que atua no Sporting de Portugal. O técnico é Oscar Ramírez e joga no esquema 5-3-2. A Costa Rica é um dos 3 países da CONCACAF classificados para a Copa do Mundo na Rússia. Nas eliminatórias da América Central e do Norte, a seleção terminou a primeira fase como líder do grupo B, com 5 vitórias em 6 jogos. A equipe enfrentou o Panamá, Haiti e Jamaica. No hexagonal final, terminou em 2º lugar, apenas atrás do México. Por hoje é só, gente, mas eu volto no próximo boletim com a Polônia no TBC na Copa. Pura vida para você. Acho que essa seleção pode passar um sufoco na nossa? Não. Costa Rica é uma seleção com alguns jogadores interessantes, mas não é o adversário do Brasil, não. Eu acho que nem se classificar vai para a segunda fase da Copa. Eu acho que no grupo do Brasil devem passar até com alguma tranquilidade o Brasil e a Suíça. Tomara que seja não acontecer nada de errado, né, nesse caminho. E a gente tem notícia da nossa seleção? Temos notícia da nossa seleção, o pessoal começando a se preparar para se apresentar. Na segunda-feira a seleção se apresenta em Teresópolis, acontecem os primeiros testes e aí a notícia é muito boa. A gente inclusive tem imagens. O Neymar, ontem, a primeira imagem é de ontem, ele participou de uma ação do Paris Saint-Germain, aí está ele batendo bola já lá no Parque dos Príncipes, o estádio do Paris Saint-Germain, muita gente, muita criança, e aí a melhor notícia, esse aí já é um vídeo de hoje, é um vídeo feito por celular, porque foi um treino fechado, não é uma imagem oficial do PSG, do Paris Saint-Germain, o time dele, mas você já vê aí o Neymar treinando já com os companheiros, quer dizer, primeiro uma parte física, depois você vai ver, a gente vai ver uma imagem dele já batendo na bola, e já tem essa cena dele treinando com bola, então assim, as notícias são cada vez melhores e vai se confirmando aquilo que o médico da seleção tem dito, que o Neymar estará à disposição do técnico Tite para os 2 amistosos antes da Copa do Mundo, o que é alguma garantia de que ele estará sim na estreia brasileira contra a Suíça no dia 17. E tem notícia também sobre a negociação dele? Olha, o que tem de notícia as pessoas agora resolveram dar opinião sobre isso, né? E tem uma opinião muito pesada. O Ronaldo, o Ronaldo atacante, o Ronaldo Fenômeno, disse que tem certeza que ele vai para o Real Madrid. O Ronaldo tem muito prestígio, foi um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, é embaixador do Real Madrid no mundo, não sei o que e tal. Certamente ele sabe mais alguma coisa que nós sabe alguma letrinha que ainda não foi. Com certeza. E uma outra coisa também, uma que não é muito boa, em relação à negociação, assim, é um lamento, na verdade. Numa entrevista, raramente dá entrevista para a televisão argentina, mas o Messi deu uma entrevista. E ele não disse nem que o Neymar está indo ou não para o Real Madrid, mas disse, foi taxativo no que disse. Falou, olha, se o Neymar realmente for para o Real Madrid, é um golpe muito forte na torcida do Barcelona. Vai ser uma lástima, ele diz. Esperar. Se está todo mundo falando, é porque onde há fumaça, há fogo, né, Michele? Tá certo, Cid. Então amanhã a gente tem mais futebol. Amanhã a gente volta para falar mais, com certeza. Obrigada. Uma ótima tarde para vocês. Para vocês também.